E aí pessoal, beleza? Estamos ao vivo aqui. Tem muita gente vindo para comprar Select carenada. Muitos pilotos, né? Passando de um nível para o outro, normalmente eles querem desenvolver, querem voar mais e querem equipamentos também, né? Então a gente está aqui para explicar essas diferenças de equipamento. Algumas vantagens da Select de solo para a Select casulada, tá? Grande Tchelle. E aí, Tchelle, já consertou a bateria? Então, pessoal, a diferença é o seguinte. Existe muita diferença. Existe a diferença no voo, existe a diferença da diferença na vela, da diferença, muita diferença. Primeira coisa, normalmente um piloto, né, quando ele está na Select de solo, ele está sentado. E hoje, né, as velas, elas voam um pouco bem mais rápido do que as antigas. E elas voam mais rápido por causa, hoje, além do projeto, as linhas, o perfil, tudo isso faz essa vela ter velocidade. Quando isso acontece e você está sentado ali, agora você é o que arrasta a vela. Você é arrastado pela vela. Então a vela está voando e você está sentado e ela sempre está na frente. E quando cria esse arrasto por você mesmo, o planeio da vela já diminui. É como se fosse uma resistência. Hoje o piloto que voa numa Select de solo, ele cria uma resistência nessa vela. Então aquela vela que foi projetada para voar 12, 13 de planeio, ela já diminui. Então quando o piloto ele vai com o tempo na Select de solo, ele vai deitando, usando o pé de apoio para ficar mais deitado. Então ele consegue um pouco mais desse planeio. Ele vai trabalhando esse planeio. E a gente está aqui para falar disso. Então meu nome é Aquino e a gente está aqui nessa jornada que hoje a gente vai falar sobre essas Select, essas diferenças. E quando você nessa Select de solo ainda não está preparado para uma Select carenada, então o que você pode fazer é exatamente isso. Você deitar, regular. Presta atenção, a regulagem de você deitar não é o ombro. Todas as Select, a regulagem para você ficar mais deitada é a que fica debaixo aqui das axilas, nas laterais da costela. É ali que você vai diminuir. Essa do ombro, você tende a deixar ela mais solta para regular aqui, para depois você liberar um pouco o ombro. Se você só liberar do sovaco, debaixo da costela, e não libera o ombro, você vai ficar meio torto. Então você precisa, como fosse uma rede, tá tudo igual. Beleza, não consegui desenvolver, não consegui... então vamos para a Select de carenada. A Select de carenada, a vantagem é que você consegue manter sentado, ainda sentado. Porque quando você vê o piloto, você pensa que ele está deitado. Não, ele está sentado. Então o que eu aconselho a essas pessoas que não querem deitar a Select de solo, ela ir para o casulado. E vamos lá. Aí eu não consigo me adaptar. Primeira coisa, quando você consegue entrar na Select carenada, o próprio casulo, quando ele fecha, você se sente muito mais seguro. Você se sente mais estável. Uma outra coisa da Select carenada, elas normalmente têm uma ancoragem mais alta. Quando ela tem ancoragem mais alta, não são todas, tá? O que é essa ancoragem? Essa ancoragem é onde fica o mosquetão. Ele pode ficar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Quando esse mosquetão está muito próximo da madeira ou do assento,
a selete tende a balançar um pouco mais. Então eu aconselho você que vai fazer essa transição, que você escolha uma selete que tenha uma ancoragem um pouquinho mais alto, beleza? E essa ancoragem mais alta vai te dar uma estabilidade bem maior. Segundo, o que dá estabilidade é quando os mosquetão agora, além de estar um pouco mais alto, eles estão mais junto, não afastado. Quando você tem uma selete que a distância entre os mosquetões são diferentes, são larga, também balança. Então eu aconselho você também juntar um pouco mais esses mosquetões. De preferência, dá uma medida de 39, 37, se for o caso 40. Mas eu ainda insisto em 39, 38 e 37 centímetros de distância. Isso vai te ajudar a estabilidade. Uma outra coisa, quando você passar para ficar deitado ou parecer deitado, o neoprene, né? Aquele neoprene que envolve a selete, ou um tecido fino, ele diminui esse arrasto. Então você consegue penetrar. Então você aproveita totalmente a vela. Se a vela já não tem mais aquele arrasto, você está paralelo, ela dificilmente vai dar um fronte, porque você está acompanhando. Um outro detalhe que eu preciso que você saiba, e que muitos pilotos antigos não sabem, é que quando você está fazendo a tirada, você está enroscando, ok, perna esticada, mas quando você fazer uma transição de uma térmica para outra, e você perceber o tirante começar a balançar, eu te aconselho, você antes, e você não está conseguindo enroscar, você dobrar as pernas, porque há um pêndulo nesse momento, e a perna esticada faz com que esse eixo provoque às vezes um twist, porque a perna esticada, os ventos laterais do balanço faz com que a velocidade dele seja menor do que a vela, que é mais rápido. Então, se você dobrar, você vai acompanhar a vela conforme esse balanço. É uma dica muito importante. Outra coisa, se você teve uma assimétrica, se você teve um front, se tiver qualquer colapso, dobre as pernas. Por quê? Na hora que a vela fecha e ela entra em giro, o que vai acontecer? Como você está na maior alta performance, o seu giro vai ser muito forte. Então você dobrando a perna, você reduz um pouco mais essa velocidade de descida. Então eu te aconselho, toda vez que você não está no planeio, não está numa transição, estiver no alinhamento, você perna esticada, enroscando, alinhamento, perna esticada. Se as pessoas não sabem o que é um alinhamento, depois clique aqui para me poder explicar. Transição, também clica aqui. E ali nesse momento você vai aproveitar muito a série de carenada. Uma outra coisa também, a colocação do reserva. O reserva, hoje, as fábricas, elas estão colocando o punho exatamente no tirante. O tirante, vem o mosquetão, e ali você segue essa fita que está por dentro. Você vai ver que logo em seguida você vai ter o seu punho do reserva. Então, na hora que você estiver voando, você observa que você está aqui no tirante, vai descer e você vai ter acesso a esse punho que vai te ajudar na hora de você jogar o reserva. O nosso cérebro, né? Ele é fascinante. Se você cria memórias, sinapse neural,
você vai poder, na hora de voar, você vai ter essa facilidade. Então, eu sempre, tudo essas dicas que eu dou, na hora você não vai se lembrar, ou se lembrar, o alto impacto emocional do front, da simétrica, da gravata, não vai criar não vai fazer com que essa memória apareça às vezes. Então, para você criar essa memória de tudo que eu estou falando, é bom você pendurar sua selete e durante você fingir que está balançando e dobrar as pernas e várias vezes de novo, de novo, de novo. Porque o cérebro, ele decora de 3 formas. Ele decora com as repetições, que é isso que eu estou falando para você. Ele decora com a metanoia, o que eu tenho feito, imersões, como agora vamos ter uma imersão, dia 15 de julho, onde vai estar os pilotos, e a gente vai conversar, a gente vai falar, fica o dia todo. Então a metanoia, o ambiente faz você vivenciar ali. Dizem, né, que se você anda com 5 pobres, anda com 5 pessoas com velas velhas, você vai ser o próximo. Se você anda com os caras que falam que são ricos, você é o próximo rico. Se você anda com pessoas que têm vela zero, você vai ser o próximo que vai ter a vela zero. Se você anda em imersões para você criar outras memórias, outro significado, você vai ser o próximo voador que vai sair de roubada, que vai jogar o reserva, que sabe dobrar as pernas. Então a gente tem essas imersões, que vai ser agora a próxima, dia 13 de julho. E o terceiro é o alto impacto emocional, que é as memórias que são feitas muito nos colapsos. Só que esses colapsos acabam sendo memórias ruins. Isso não é bom. E aí, uma vez por mês, eu tenho uma imersão que a gente faz para criar outro significado. Mas isso é outra história. Então você tem que entender como o cérebro ele educa, ele aprende dessa forma. Você vendo, igual está aqui, você treinando, você ouvindo, mas o que mais faz você aprender é quando você ensina. Então, quando você pega esse vídeo e você faz lá, treina, e depois você ensina seus amigos do voo, você tem a capacidade de aprender mais. Isso aí é um código que a gente passa. Tem um provérbio da Bíblia que diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim será. Isso aí é no coração. Se você pensa que não pode ficar mais alto, que não pode fazer uma tirada, que não pode voar com... Isso é verdade. Mas se você... Eric Ford, inclusive, falava assim: se você pensa que pode, você está certo. Se você pensa que não pode, você também está certo. Então, se você pensa que pode e quer crescer, a gente tem uma mentoria, né, do curso CAP de alta performance, onde a gente treina e dá vídeos de problemas, de saídas. Você vai em casa fazer a sinapse neural de como criar essas memórias para você sair dos colapsos, para você ter uma vida longa. As pessoas não sabem que o parapente tem 2 malinhas. Uma mala que é do prazer de voar alto, e a outra mala que uma hora você vai levar uma assimétrica, um front, vai arborizar. E para você não entrar nessa mala, você tem que estar preparado, ter conhecimento das coisas para não entrar. Se você não quer conhecer a verdade que é possível, você lá na frente pode se frustrar. Então conheça a verdade logo agora, tá bom? Uma outra coisa que, antes de fechar aqui a live, é que essa alta performance que a gente está falando, ela pode ser o comportamento, né, no voo, ele também pode ser em casa. Esse comportamento de alta performance pode ser na sua empresa onde você trabalha. Eu vou dar uma dica hoje aí para você.
Eu te aconselho, antes de você chegar em casa, não chegue de mão vazia, cara. Não chegue de mão vazia. Compra um bombom, uma bala. Passa, se tá sem dinheiro, arranca uma flor aí da onde você está passando. Faz uma frase, pega aí no YouTube, frases maneiras. Entregue um presente para sua esposa, sua namorada. Não vá para casa com seu pai. Não vá para casa de mão vazia. Eu vou terminar essa live, eu vou passar ali. Eu vou hoje levar um açaí ou um picolé. E você, o que vai levar? O que você leva para a rampa na hora? Você dá uma balinha para os seus amigos? Faz conexão? Então, essas coisas simples, sabe? É que vai fazer você crescer também. Meu nome é Aquino e a gente está nessa jornada extraordinária. Não se lembra que quem quiser para a Europa ainda dá tempo, tá? E em setembro a gente está indo lá para passear na Copa Ícaro, em todos os lugares extraordinários para voar. Tchau, tchau. Um abraço. Deus abençoe a todos.